Bom, pessoal, vamos lá, a correção, né? Vou começar a correção agora, fazer a página 61, tá? Então, exercício 1, página 61. Escreva com suas palavras o que é o máximo divisor comum de dois ou mais números. O máximo divisor comum seria, na lista dos divisores de dois ou mais números, você pegaria todos os divisores de um número, todos os divisores de outro número e compararia numa lista. Você poderia ver o máximo que divide os dois ao mesmo tempo é o MDC, o máximo divisor comum. Mas aqui seria interessante você fazer uma definição sua, colocando com as suas palavras, tá? Mais ou menos esse sentido aqui, tá? Muito bem. Determine os divisores de 50 e de 60. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui os divisores de 50 e de 60. Então, como que a gente representa esses divisores? Eu coloco aqui um D, divisores de 50, tá? Então, quem são os divisores do número 50? Eu tenho o 1, o 2, o 5, o 10, o 25 e o próprio 50. Então, esses aqui são os divisores do número 50, ok? Quem são os divisores do 60? Divisores do 60. Aí eu vou colocar na lista aqui todos os números que dividem, que são divisores, que a divisão dá exata. Então, 60 dividido por 1. O 1 é divisor de todos os números. No caso do 60, o 2 é divisor, o 3, o 4, o 5, o 6, o 10, o 12, o 15, o 20, o 30 e o próprio 60, ok? Letra B. Os divisores comuns de 50 e de 60. Então aqui nós vamos circular aqui, ó. O 1 é comum, 2 comum também. Quem mais? O 5 é comum. O 10 e só. Então, aqui nessa linha eu vou colocar o 1, o 2, o 5 e o 10. Ok? Muito bem. Deixa eu apagar aqui que eu risquei sem querer aqui. Mas eu posso fazer isso que fica melhor. Pronto. O maior divisor comum entre eles. Na lista que eu coloquei aqui, o maior é o... Perdão. O maior aqui seria esse aqui, que é o 10. Então, o maior divisor comum é o 10. Ok? Muito bem. Exercício 3. Máximo divisor comum entre 18 e 15. Como que a gente resolve isso daqui, gente? Então a gente faz o seguinte. Eu quero saber o MDC. Então eu vou fazer o método da decomposição sucessiva. Então eu vou escrever aqui 18 e 15. E aí eu vou fazer a decomposição usando somente fatores primos, né? Então vamos lá. Como tem o número 18, eu começo a divisão pelo 18. Então 18 dividido por 2 dá 9. 15 é ímpar, não dá para dividir, eu copio aqui, tá? Agora, como 9 e 15 são ímpares, eu vou para o próximo número primo da sequência, que é o número 3. 9 dividido por 3 dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. Continuo dividindo por 3 por conta do 3 que está aqui. 3 dividido por 3 dá 1. 5 não dá para dividir por 3, eu copio aqui o 5, ok? Depois aqui
como tem o 5, eu vou dividir agora por 5. 1 não divide, copio, 5 dividido por 5 dá 1. Quando acontece, eu costumo dizer que eu fecho aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou circular agora. Nessa lista de números que apareceu aqui do lado direito, eu vou circular os números que dividem os dois ao mesmo tempo. Então, eu vou analisar aqui, o 2 divide o 18 e o 15? Não. Então, não vou circular o 2, tá? O 3 divide tanto 9 quanto 15? Ah, o 3 divide, pronto. Então, a gente vai circular o 3. Perdão, deixa eu só voltar aqui. Então, a gente vai circular o 3. Circulei o 3 aqui. E esse outro 3 aqui? Esse outro 3 divide o 3 e o 5? Não. Então, não vou circular também. E esse 5 divide os dois números, o 1 e o 5? Também não divide, só dividiu o 5, que deu 1 aqui. Portanto, o máximo divisor comum entre 18 e 15 é o 3. Então, o 3 é o máximo divisor comum entre 18 e 15. Esse aqui é um outro método, tá, gente? Esse aqui é o método da decomposição sucessiva. Vamos agora para o exercício B. Agora nós vamos achar o máximo divisor comum entre 90 e 120. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou passar um traço aqui, já para aproveitar o número aqui. E vou dividir aqui por 2, tá? Começando sempre por 2, então. Então, aqui a gente começa dividindo por 2. Opa, vamos lá. Canetinha posta. 90 dividido por 2 dá 45. E 120 dividido por 2? 120 dividido por 2 dá 60. Continua a minha divisão por 2. 45 é ímpar, não divide por 2, aí eu coloco, copio. 60 dividido por 2 dá 30, coloco aqui. Vou continuar minha divisão por 2. 45 não dá para dividir, ou seja, não dá a divisão exata. 30 dividido por 2 dá 15. Muito bem, agora eu tenho o número 45 e o número 15. Como ambos são ímpar, são ímpares, né? Eu vou para o próximo divisor, que seria o 3. 45 dividido por 3 dá 15. 15 dividido por 3 dá 5, tá? Continua a divisão por 3, por quê? Porque pelos critérios de divisibilidade, o 15 também está na tabuada do 3. Se eu somar 5 com 1 dá 6, está na tabuada do 3. 15 dividido por 3 dá 5. 5 não dá para dividir por 3, eu copio. Aí eu vou para o próximo número primo, que é o 5. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 também dá 1. Fecho aqui. E agora eu vou para aquele processo, né, de números que divide os dois ao mesmo tempo. Analisando este 2 aqui, vamos colocar de amarelo para ficar bonitinho. Analisando esse 2, ele divide os dois números? Ah, divide. Então eu vou selecionar esse 2 aqui. Esse 2 aqui de baixo divide os dois números, pessoal? Não, esse aqui não divide, porque ele não divide o 45. E 45 é ímpar, então não vou circular. E esse 2 aqui, ele divide os dois? Também não, porque o 45 ainda é ímpar. Tá. Então nós vamos para o 3 agora, esse aqui de baixo. Esse 3 divide os dois números, o 45 e o 15? Ah, divide, Ok, então eu circulo aqui esse 3, tá? Muito bem. Esse outro 3 aqui de baixo, pessoal, divide o 15 e o 5? Ah, divide, Então, não divide, Então não vou circular, tá? E esse 5 aqui, divide os dois números? Divide esse e esse? Divide, Divide porque deu 1 aqui, então eu vou circular. Ou seja, 5 dividido por 5 dá 1, 5 dividido por 5 dá 1. O que eu vou fazer então? O MDC vai ser o produto de todos esses que dividem 2 ao mesmo tempo, né? 2 dos fatores. Então eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar 2 vezes 3 vezes 5. Quanto que dá 2 vezes 3 vezes 5? 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. Logo,
o MDC, perdão, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. Então, o MDC é 30. Logo, a resposta do B, vou só apagar aqui em cima, só para ficar bonitinho aqui, tá? Vou colocar aqui. Então, a resposta da letra B é o 30. Máximo divisor comum de 90 e de 120 é o 30, ok? Muito bem. Continuando, pessoal, nós vamos aqui para a letra C agora, tá? Então, vamos fazer aqui a letra C. Máximo divisor comum entre 22 e 35. O que eu tenho que fazer? 22, 35. Passo um traço aqui. Vou lá para as divisões. Então, 22 é par, eu começo sempre por 2. 22 dividido por 2 dá 11. 35 não dá para dividir, não dá uma divisão exata fazendo 35 dividido por 2, eu copio 35 aqui. Muito bem. Próximo número da lista, porque os dois agora são ímpares, então eu vou para o próximo, que seria o 3. Porém, pelos critérios de divisibilidade, 11, nem 11 e nem 35 são múltiplos de 3. Então eu vou para o próximo número, que é o 5. Como esse número é final 5, é múltiplo de 5. Então 11 dividido por 5 não dá, copio. 35 dividido por 5 dá 7. Então coloco 7 aqui. Próximo número, o 7. 11 não dá para dividir por 7, copio. 7 dividido por 7 dá 1. Próximo da sequência, o 11. 11 dividido por 11 dá 1. E o aqui já é 1, eu só copio. Fecho aqui. Agora eu vou analisar quais os números dividem dois fatores ao mesmo tempo. Então vamos lá. Esse número 2 aqui divide os dois ao mesmo tempo? Não, por ele só divide o 22. Esse número 5 aqui divide os dois ao mesmo tempo? Não, por ele só divide o 35. E o 7 divide? Não, também não, pro. E o 11 divide os dois? Não, o 11 só divide esse 11 aqui. Então esse 11 só divide esse. Assim como esse 7 só divide esse. Então, nesse caso aqui, quem é o máximo divisor comum? Nesse caso aqui, o máximo divisor comum é o número 1. Então, o maior divisor comum de 22 e de 35 é o próprio número 1. Tá? Nesse caso aqui, como o divisor é o número 1, esses números são chamados primos entre si. O que são primos entre si? São números que só têm um divisor comum, que é o máximo divisor comum entre eles, é o número 1. Então, o MDC entre 22 e 35 é 1. Logo, 22 e 35 são primos entre si. Não que o 22 seja primo, porque 22 é par. Então, nós sabemos que o único número par que é primo é o número 2, ok? Muito bem, vamos continuar, gente? Vamos para mais um aqui, ó. Vamos agora para o exercício D, tá? Preciso calcular agora o MDC entre 210 e 45. Então, vamos lá. Vamos fazer essa correção aqui também. 210 e 450. Muito bem, vamos lá. Mesmo processo, 210 eu divido por 2, dá 105. 450 dividido por 2 dá quanto, pessoal? 400 dividido por 2 é 200. 50 dividido por 2 é 25. Logo, 450 dividido por 2 dá 225. Muito bem. Agora nós temos os números. Nós temos aqui os números 105 e 225. 105, somando os algarismos 1, 0 e 5 dá 6. Então 105 é divisível por 3. 105 dividido por 3 dá 35. Então eu venho aqui. Como assim, pro? Como é que dá isso? 105
dividido por 3. 10 dividido por 3 dá 3, 3 vezes 3 dá 9, coloco 9 aqui, 10 menos 9 dá 1, abaixo 5, 5 dividido por 3 dá 5, ou seja, 105 dividido por 3 dá 35, coloco 35 aqui. 225, somando os algarismos, é 2 mais 2, 4, mais 5, 9. Então, como a soma dos algarismos dão 3, o número 225 também é divisível por 3. Quanto que dá 225 dividido por 3? 22 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 3, 21. 22 menos 21, eu coloco 1 aqui já para ser mais prático. 15 dividido por 3 dá 5, ou seja, 225 dividido por 3 dá 75. Muito bem, Pro. Continuando, vamos lá, gente. Continuando, eu vou verificar se esses números aqui são múltiplos de 3, ou seja, se somando os algarismos deles, dá um múltiplo da tabuada do 3. 3 mais 5 dá 8. 8 não tem na tabuada do 3. 7 mais 5 dá 12. 12 tem na tabuada do 3. Então, 75 é divisível por 3. Então, aqui eu tenho que colocar 3 aqui. 35 dividido por 3 não dá exata. Coloco 35. 75 dividido por 3 dá 25, tá? Muito bem. 35 e 25. Como 35 não é divisor por 3, eu vou verificar se o 25 tem na tabuada do 3, ou se somando 2 mais 5 dá um número da tabuada do 3. 2 mais 5 dá 7, não tem. Então eu vou colocar aqui o próximo número, que é o 5, com certeza divide os dois, tá? 35 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 5, 35. E 25 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 5, 25. 7 e 5, vou dividir por 5, porque divide o 5 aqui, coloco aqui e copio o 7. E vou dividir por 7, aqui dá 1, aqui deu 1. Fechando, vamos para a análise dos números que dividem os dois ao mesmo tempo. Esse 2 aqui, divide os dois ao mesmo tempo? Sim, professor. Então marco aqui, circulo ele. Esse 3 aqui de baixo, esse 3 aqui, ele divide o 105 e o 225? Divide pro. Então, marco aqui, circulo ele. E esse 3 aqui de baixo, divide os 35 e os 75? Não, ele divide só 75, então não circulo ele. Este 5 aqui, divide o 35 e o 25 ao mesmo tempo? Divide pro. Então, nós vamos circular aqui. Circulei o 5 também, tá? O 7 e o 5 não dividem os dois, dá para ver aqui. O 5 só divide o 5 e o 7 também. Logo, quem é o MDC entre 210? Vai ser 2 vezes, todos que estão circulados. O produto, né? 2 vezes 3 vezes 5. Lembrando que produto é uma multiplicação, tá? Produto é o resultado de uma multiplicação. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Logo, o MDC entre os números 210 e 450 é 30. Venho aqui e coloco 30, tá? Fechado mais um exercício, ok, gente? Muito bom. Bom, vamos para a próxima aqui. Classifique as afirmações em F de verdade ou, perdão, V de verdade ou F de falso. O MDC de dois números pares é sempre um número par? Vamos analisar dois números aqui, o 10 e o 20. O máximo divisor entre os dois é o 10, então é par. Aqui no caso, verdade, todos os números entre dois números pares, o máximo divisor vai ser sempre um par, verdade. O MDC entre dois números ímpares é sempre um número ímpar? E aí, pessoal? O MDC entre dois números ímpares é sempre um número ímpar?
Então vamos pensar aqui o 25 e o 5. O MDC entre os dois números ímpares sempre dá um... O MDC entre 5 e 25 é 5. O MDC de 75 e 30 é 5? Vamos verificar aqui. Aí eu teria que fazer aquele processo lá, né? Mas, por exemplo, quem são os divisores do 30? Os divisores de 30, eu tenho 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 15 e 30. Os divisores de 75, eu tenho o 1, o 3, o 5,